Olá, pessoal. A gente vai falar hoje, né, sobre o micro-organismo nos alimentos, a parte 4, a parte final, tá? A professora vai corrigir de novo aqui, tá? Microbiologia é uma maneira que pode ser falada também, mas a professora vai colocar micro-organismos, tá? Então, desde a nossa primeira aula sobre micro-organismos, nós vimos, né, os tipos de micro-organismos que podem estar se desenvolvendo e crescendo no alimento, tá? Nós vimos as características que trazem esse desenvolvimento dentro do alimento, tá? Esses fatores que interferem, eles podem ser intrínsecos, tá, do próprio alimento, eles podem ser extrínsecos com o meio ambiente que esse alimento está, tá? Nós vimos os tipos de deteriorização em alimentos processados e frescos, né? E agora nós vamos ver o nosso último conteúdo, que são os fatores que regulam o crescimento microbiano, tá? Então, nós vimos os efeitos das condições ambientais sobre o alimento e crescimento de desenvolvimento do crescimento de micro-organismos dentro desse alimento. Nós vimos que o crescimento pode ser por patógenos, né, por bactérias, também pode ser por leveduras e bolores e também pode ser por vírus, ok? Então, nós vimos as associações, os efeitos das condições ambientais, a propriedade física do alimento, a propriedade química do alimento, né, ligadas ao constituinte nutricional desse alimento, a quantidade de proteínas, hidratos de carbono, né, os níveis de carboidratos, vitaminas e sais minerais, a disponibilidade de oxigênio nesse alimento e a temperatura, ok? Em relação a todos esses fatores intrínsecos e extrínsecos que nós conversamos até agora, nós temos então a tão falada curva de desenvolvimento, né, de micro-organismos desse alimento. Aqui eu coloquei para vocês observarem, né? Então ela sempre é em logaritmo, tá? E o tempo em que esse micro-organismo se desenvolve no alimento. Então, ela é uma curva, né? O modelo ele é quadrático, né? Vocês podem perceber que ele tem um pico inicial, aí ele vai, né, nesse pico subindo aqui. A gente chama a fase inicial de fase lag, então é a fase inicial, desenvolvimento e crescimento desse micro-organismo dentro do alimento. Aí nós podemos observar uma subida muito alta aqui, né, num período de tempo curto, ok? A gente tem um pico, né, do desenvolvimento, é o que a gente chama a fase log. Então, há o crescimento desse grupo de indivíduos, né, desses micro-organismos dentro desse alimento. Então, nós temos a fase estacionária, tá? É a fase que ele estabiliza o crescimento dele dentro do alimento. Aqui da fase estacionária, a gente pode também considerar fatores, né, relacionados à morte, né, a taxa de morte já desse micro-organismo, e a fase de declínio, né, de micro-organismo nesse alimento, ok? Então, essa é a curva de crescimento dos micro-organismos dentro do alimento, né? Nessa curva, nós temos o tempo, né, de crescimento e a fase de desenvolvimento dessas células dentro do organismo, tá? Dada em logaritmo. Então, nós temos a fase inicial, a fase lag, a fase 2, que é a fase log de desenvolvimento desse micro-organismo, é um pico, um desenvolvimento muito elevado de crescimento, e a fase estacionária, tá? Que esse micro-organismo já começa a ter um equilíbrio no crescimento, né? E até está considerando já em relação à taxa de morte. E o declínio é a morte, então, desse micro-organismo, no crescimento desse micro-organismo no alimento, ok? Então, aqui as fases que eu expliquei, tá? A fase exponencial, gente, que é essa fase aqui, né?
que a gente consegue observar na curva de crescimento, ela é calculada em relação a uma fórmula, né? Então, é NT igual a N0, o NOzinho, né? Vezes 2N, tá? Onde NT é o número de micro-organismos após o tempo T de crescimento, tá? O N0 é o número inicial dos micro-organismos e o N é o número de gerações desse micro-organismo, tá? O valor de N, ele pode ser calculado pela seguinte fórmula, tá? Então, N igual a T dividido por TG, tá? Então, T é o tempo em minutos, o TG é o tempo de geração, tá? Que vai desenvolver ali para dobrar o número de células nesse desenvolvimento. Esse tempo de geração, gente, ele vai variar de acordo com o micro-organismo, tá? Que vai atuar nesse alimento, tá? E as condições ambientais, então, leva em consideração os fatores extrínsecos, tá? Temperatura, umidade, nutrientes necessários, né? E o oxigênio necessário para o desenvolvimento desse patógeno desse micro-organismo dentro do alimento. Então, vou voltar para esse slide. Então, nós calculamos, né, a primeira equação, NT igual a N0 vezes 2N, onde NT, né, nós queremos achar é o número de micro-organismos após o tempo T de crescimento, N0 é o número inicial do micro-organismo, então eu vou onde? Lá na fase lag, observar qual que é o número inicial desse micro-organismo, tá? E N, pessoal, aqui do 2Nzinho é o número de gerações. Como eu calculo esse número de gerações? Através de uma outra fórmula, né? Que vai ser N igual a T dividido por TG. Tá? Onde eu expliquei que T é o tempo em minutos, tá? E TG é o tempo de geração, tá? Então, o tempo de geração vai depender dos micro-organismos ali crescentes nesse alimento e as condições ambientais que eu tiver ali no desenvolvimento desse micro-organismo, ok? Agora a gente vai falar sobre a fase estacionária, né? A fase que a professora falou, que, né, ele dá aquele pico na fase log e ele estaciona aqui a curva de desenvolvimento dele, né? Então, o ritmo de crescimento dele para, tá? Vai diminuindo, vai retardando e vai fazendo essa fase exponencial de crescimento excessivo, de desenvolvimento parar. Então, acontece essa fase estacionária, tá? Onde o número de indivíduos permanece constante no decorrer do tempo, mas acaba o número de crescimento desse micro-organismo, ok? A fase de declínio, pessoal, ela é onde o micro-organismo começa a descer, né? Há uma taxa de morte desse micro-organismo. Então, o número de micro-organismos vivos começa a diminuir em função da falta de condições de sobrevivência nesse alimento. Então, o que acontece, pessoal? Ah, professora, de repente o micro-organismo resolveu que vai morrer. Não, não é assim, né? Então, dentro dessa fase de declínio, né, que é a queda, o crescimento desse micro-organismo que nós vimos no gráfico, há uma falta de nutriente, há uma acidez excessiva, olha o pH controlando, tá? Há substâncias tóxicas excretadas pelo próprio micro-organismo, que prejudica ele mesmo. Então, essa substância tóxica é excretada, né, por enzimas que ele produz, e vão estar dentro desse alimento. Então, é a tóxica para esse mesmo micro-organismo, ok? A curva de destruição é importante para avaliar a diminuição do número de células viáveis dos organismos em questão, ok? Pessoal, essa foi a nossa aula. Dúvidas? Obrigada e até a próxima aula.